Saudamos a todos com a paz de Jesus. Desejamos a todos um feliz sábado, repleto das bênçãos do Senhor. Aqui estamos para adorar o Senhor, no seu santo templo e no seu santo tempo, que são as 24 horas sagradas do sábado. Saudamos também a todos os nossos queridos irmãos, internautas, os que estão nos assistindo pela internet, aqui nos Estados Unidos e também no Brasil. Temos até agora 34 pessoas assistindo pela internet. Entendam que 34 pessoas significa que existem grupos de pessoas assistindo nesses 34 pontos ao redor do mundo. Antes de iniciarmos o estudo da Palavra de Deus, queremos orar mais uma vez. Pai querido, estamos na Tua presença em busca da Tua direção. Pedimos que o Espírito Santo seja derramado sobre todos nós. Que o Espírito Santo faça jorrar luz da Tua Palavra. Que o Senhor nos ajude a entender a palavra profética que foi dada para os nossos dias. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Hoje nós vamos falar sobre os 7 reis e a renúncia papal. Eu convido você para que abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 17. Apocalipse capítulo 17. Este não é um tema fácil. É um tema profético. Podemos dizer que o capítulo 17 é o mais polêmico capítulo do Apocalipse e talvez de toda a Bíblia. Por isso existem diversas interpretações e diversas teorias relacionadas ao capítulo 17 de Apocalipse, os 7 reis e os 7 montes, ali mencionados no capítulo 17. Embora não possamos concordar com todas as teorias interpretativas, nós temos que respeitar todas de uma maneira cristã, sem críticas, e vamos buscar entender aquilo que mais corresponde ao contexto bíblico, à palavra de Deus. Entre as teorias interpretativas dos 7 reis, dos 7 montes de Apocalipse 17, a primeira teoria diz que as 7 cabeças representam 7 imperadores romanos que eram cabeças do Estado romano. E então eles nomeiam estes 7 imperadores, chamando-os de o primeiro Augusto, o segundo Tibério, o terceiro Cláudio, então o terceiro Calígula, e o quarto Nero, e Galba, e Otto, e assim por diante. Outra interpretação dos 7 reis, 7 cabeças. Outra interpretação cita estas 7 cabeças como símbolo das diversas formas de governo que existiram em Roma. Por exemplo, em Roma existiu o governo de reis, república, império, consulado, triunvirato, patriciado e o sistema papal. Uma terceira teoria considera que as 7 cabeças sejam símbolos dos 7 poderes perseguidores do povo de Deus ao longo das eras passadas, começando com o Egito, primeiro, Assíria, segundo, Babilônia, terceiro, Medopérsia, quarto, Grécia, quinto, Roma pagã, sexto, e Roma papal seria então a última cabeça, a 7ª cabeça, Roma papal. A quarta teoria interpretativa considera as 7 cabeças, começando não com o Egito, mas começando com Babilônia. Essa é a quarta teoria interpretativa. Começando com Babilônia, a primeira, Medopérsia, a segunda, Grécia, a terceira, Roma pagã, quarta, Roma papal, quinta, Roma papal antes da ferida mortal, é a quinta, Roma papal depois da ferida mortal, 1929 para frente, sexta.
Roma papal, e depois eles dividem Roma papal em 2 períodos. A quinta interpretação apresenta as 7 cabeças como símbolos de Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma pagã, Roma papal, França, na Revolução Francesa, de 1789, e então os Estados Unidos, como sendo a última cabeça. Estão percebendo que são várias interpretações, não existe um acordo fechado em torno só de uma interpretação. Existem preferências por esta ou por aquela. A sexta e mais recente teoria interpretativa das 7 cabeças e dos 7 reis é aquela teoria de que vê e que considera as 7 cabeças como reis papais, como papas, 7 papas no tempo do fim, de 1929 para frente. No livro que publicamos no ano de 2006, Revelações do Apocalipse, volume 3, apresentamos na página 83 e 84 todas estas teorias interpretativas e mostramos preferência pela última teoria que fala das 7 cabeças como 7 papas no tempo do fim. Queridos, o dia 11 de fevereiro de 2013, o mundo acordou com uma notícia chocante. Papa Bento XVI anunciando a sua renúncia. Dia 11 de fevereiro de 2013. E de lá para cá as pessoas têm perguntado, têm escrito, têm telefonado perguntando: e daí, pastor? Como fica agora a teoria dos 7 papas? Caiu essa teoria? E a minha resposta tem sido: caiu. A teoria dos 7 papas deixou de ser uma teoria, porque está se cumprindo e tornando-se realidade. E quando uma teoria se torna realidade, deixa de ser teoria, porque teoria é algo provável. Teoria é uma possibilidade de acontecer. Mas quando acontece, deixa de ser teoria. E, meus queridos, no site apocalipserevelado.com, ali existem 300 sermões disponíveis gratuitamente para o mundo todo ouvir. O país que mais acessa os sermões do apocalipserevelado.com é o Brasil. O segundo país que mais acessa é os Estados Unidos. O terceiro país que mais acessa os sermões e baixa os sermões semanalmente é a China. O quarto país que mais baixa os sermões é o Japão. Quinto, Portugal. E assim, o mundo todo estão baixando os sermões ali, que neste ano de 2012 já passam de 200 mil sermões baixados. Somente neste ano. Ali temos cerca de 300 sermões gratuitos para todo mundo ouvir, mas não temos nenhum sermão sobre os 7 reis. Nenhum sermão sobre os 7 papas. E alguém me perguntou: por que você não tem nenhum sermão sobre os 7 reis no seu site? Porque eu não prego teoria. O púlpito não é lugar para se pregar teoria. Enquanto era teoria, eu nunca preguei. Mas hoje é o primeiro sermão que eu estou fazendo do púlpito sobre os 7 reis e os 7 papas, porque eu entendo que deixou de ser uma teoria e se tornou uma realidade. Nossa geração é uma geração privilegiada, que está assistindo ao vivo o cumprimento de uma profecia que está se cumprindo diante dos nossos olhos. Infelizmente, muitos não estão entendendo. E a Bíblia diz: quem tem sabedoria, entenda. A maior dificuldade para entender esta profecia do capítulo 17 está no tempo do verbo. Nós não deveremos interpretar nenhuma profecia baseado no tempo do verbo. Porque o verbo, na profecia, geralmente é usado no passado. Mas está falando de coisas futuras. Então, se eu faço uma interpretação profética baseando-me no tempo do verbo, isso é muito frágil. Por que frágil?
As pessoas entendem que no tempo de João, quando o Império Romano estava dominando o mundo, no tempo do profeta João, eles entendem que quando a profecia diz assim, 5 caíram, 1 existe, eles entendem que 5 poderes representados por 5 cabeças deveriam já ter caído nos dias do profeta João. Por isso eles dizem que os poderes que caíram até os dias de João foi o Egito primeiro, a Síria segundo, Babilônia terceiro, Medo-Pérsia quarto e Grécia o quinto. 1 existe, eles dizem, o Império Romano existe, que era o sexto. E eles dizem, o 7º que virá. O próximo durará pouco tempo. Mas, meus queridos, o 7º é o que está durando mais. Roma papal está durando 5, 6, 10 vezes, 20 vezes mais que qualquer outro império do mundo. Então, cai por terra a teoria de que o 7º é Roma papal, que surgiu em 538. Roma papal surgiu em 538. E a primeira supremacia papal foi de 1260 anos, de 538 a 1798. Se você somar 538 e extrair de 2013, você vai ter ali mais de 1.400 anos de existência de Roma papal. Mas a profecia diz que o 7º duraria um pouco de tempo. Babilônia durou 68 anos. Medo-Pérsia durou 207 anos. Porque Babilônia foi do ano 606 a 538. 68 anos. Medo-Pérsia durou do ano 538 a 331. Somente 207 anos. Grécia durou do ano 331 ao ano 168. 163 anos. Roma durou do ano 168 a.C. até 476 depois de Cristo. Foram 644 anos de Roma pagã, Roma imperial. Mas o papado que começou sua supremacia papal em 538 já está com mais de 1.400 anos. Como a profecia diz que o 7º duraria pouco tempo e passa de 1.400 anos? Alguma coisa está errada com esta interpretação. Mas por quê? Porque estão baseando uma interpretação no tempo do verbo. Só que o tempo do verbo, no Apocalipse, sempre é usado o verbo no passado, falando de coisas no futuro. Exemplo, quando você abre a Bíblia em Apocalipse capítulo 14, verso 7. Quando você abre a Bíblia em Apocalipse 14, verso 7, diz ali, chegou a hora do seu juízo. Quando foi dada essa profecia? Quando é que Deus disse para João, chegou a hora do seu juízo? No primeiro século? Mas quando é que o juízo chegou? Em 1844? Queridos, a profecia usa tempo do verbo no passado, mas está falando de coisas no futuro. Quando Deus disse para João na profecia de Apocalipse 14, caiu Babilônia. Segunda mensagem angélica, não é? Segunda mensagem angélica diz, caiu Babilônia. E todos nós sabemos que a queda espiritual de Babilônia acontecia no futuro. Por quê? No tempo de João ainda não existia a Babilônia espiritual. Roma papal, a igreja de Roma ainda não existia no tempo de João. Mas Deus já disse, caiu Babilônia. Está falando, usando o verbo no passado, porém falando de coisas que estão no futuro. Quando João, no capítulo 17, verso 1, diz, eu vi uma mulher, uma prostituta sentada sobre uma besta. Essa prostituta que ele viu no primeiro século ainda não existia. Nos dias de João, no primeiro século, a igreja representando a mulher era a igreja pura e fiel de Deus. A prostituta, a igreja apostatada, paganizada, ainda não existia. Porém, o anjo deu a visão para João e João dizia, eu vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos. Ora, não existia ainda a mulher, e muito menos embriagada, porque os mártires ainda não tinham morrido. Então a profecia está usando o verbo no passado, mas falando de coisas no futuro.
Por isso é muito frágil você construir uma interpretação em cima do tempo do verbo, dizendo, não, o anjo disse para João, 5 caíram, então esta profecia tem que ser entendida do passado. 5 poderes que já tinham caído nos dias de João. Não, irmãos. A profecia do capítulo 17 é para o fim dos tempos. A profecia do capítulo 17 é para os últimos dias, porque vem depois do capítulo 16. O capítulo 16 são as 7 pragas. E as 3 últimas pragas falam da besta. As 3 últimas pragas falam do trono da besta. E termina a 7ª praga falando que vai cair sobre Babilônia, a grande cidade que reina sobre os povos da terra. É a destruição de Babilônia. E então o capítulo 17 começa explicando quem é essa Babilônia. Quais são os detalhes e as características desta Babilônia que vai receber a condenação de Deus no tempo do fim. Então o capítulo 17 é um capítulo escatológico, que não pode ser tirado do contexto da escatologia e jogado para a Idade Média ou jogado para o tempo do Egito. Por exemplo, uma profecia, queridos, ela só vai ser entendida ou começar a ser entendida quando chegar ou quando se aproximar o tempo do seu cumprimento. A profecia só começará a ser entendida quando se aproximar o tempo do seu cumprimento. Quando Deus deu para Daniel, em Daniel capítulo 8, verso 14, a profecia das 2.300 tardes e manhãs, que são 2.300 anos, que começaram em 457 a.C. e acabaram em 1844 depois de Cristo, Daniel não entendeu nada, porque não era para o seu tempo. No primeiro século não entenderam esta profecia das 2.300 tardes e manhãs. No segundo século não entenderam, no quarto século, no quinto. Quando é que essa profecia começou a ser entendida? Por volta de 1830, quando Guilherme Miller, este homem de Deus, começou a estudar Daniel e começou a ver luz nas profecias de Daniel. E entendeu que os 2.300 anos começaram em 457 a.C. e iriam acabar em 1844. Então, próximo do tempo de se cumprir a profecia, Deus derramou luz para a compreensão e entendimento da profecia. É assim que Deus trabalha. Chegou a hora do seu juízo, ninguém entendia esta profecia. Mas quando chegou 1844, o começo do juízo investigativo no céu, Deus derramou luz sobre um povo, um movimento na terra, um movimento adventista, que começou a entender que este momento chegou, a hora do seu juízo, era o juízo celestial, no santuário celestial. Começando pelos mortos, em 1844. Então nós só entendemos uma profecia quando ela está se cumprindo, em processo de cumprimento. Queridos, neste contexto, Apocalipse capítulo 17, neste contexto, Apocalipse 17, só começou a ser entendido melhor quando se aproximou o tempo do cumprimento dos papas ali mencionados, no tempo do fim, dos reis ali mencionados. João recebeu a explicação do anjo com detalhes, mostrando quem era a grande Babilônia, quem era a grande cidade que reina sobre os reis da terra na Idade Média e reinaria sobre os reis da terra até o tempo do fim. Todas as pessoas imaginam que o mundo é governado a partir de Washington, D.C. Todas as pessoas imaginam que o mundo é governado a partir da White House, Casa Branca. Mas isto é um engano. O mundo não é governado a partir da Casa Branca. Ele é governado de Roma. É de Roma que sai o controle e o domínio do mundo. É do Vaticano. É ali que está a sede do rei que reinará na nova ordem mundial. A nova ordem mundial não é os Estados Unidos dominando o mundo. A nova ordem mundial são 10 blocos, são 10 supernações lideradas pelos Estados Unidos, que colocará todas as outras 9 nações em submissão ao reino papal.
ao poder papal. Nova ordem mundial é o poder papal dominando as 10 últimas nações na Terra. 10 supernações, 10 reinos. O controle sempre virá de Roma. Roma, sempre Roma. A Bíblia diz em Apocalipse 13, verso 3, última parte, abra a sua Bíblia e leia comigo. Apocalipse 13, verso 3, diz assim: e toda a terra se maravilhou após a besta. Chegaria um momento em que esta besta, representando o poder papal, receberia um golpe mortal, foi em 1798, mas a Bíblia diz que chegaria um momento em que este golpe mortal, esta ferida mortal, começaria a ser curada. A ferida mortal começaria a ser curada e toda a terra se maravilharia após a besta. Este tempo aconteceu de 1929 para cá e alcançou o clímax da popularidade, de admiração com João Paulo II, que colocou o papado no mais alto grau de popularidade no mundo. E o capítulo 13, verso 8, diz: e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra. A profecia está prevendo para o tempo do fim, um momento em que todos os povos da terra, todos os 10 reinos da terra, adorarão a besta. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse 13, verso 8. A profecia do capítulo 17 foi dada exatamente para desvendar o mistério que envolve Roma. Por que é mistério? Porque a Bíblia diz que é mistério. E quando a Bíblia diz que é mistério, precisa muita oração, e jejum, e estudo, e humildade para entender. Porque é um mistério. Muitos não estão entendendo ainda este mistério. O anjo de Apocalipse 17 mostra para João cenas que ele não entendeu. Algumas pessoas dizem, não, mas tudo que João viu, ele tinha que fazer sentido para ele naquele tempo. Não foi assim com Daniel, irmãos. Não foi assim com Daniel, não foi assim com João. Deus disse para Daniel, fique tranquilo, porque isso que você está vendo não é para agora, é para o tempo do fim. Queridos, um princípio de interpretação profética precisa ser respeitado. E qual é esse princípio de interpretação profética? É de que todas as profecias, elas começam no tempo do profeta para frente. As profecias começam no tempo do poder reinante para frente. Nenhuma profecia de Daniel ou do Apocalipse pode ser entendida dos dias do profeta para trás. Porque dos dias do profeta para trás é passado, é história, que qualquer ateu pode ler e entender a história. Mas a profecia tem a ver com predições quanto ao futuro, dos dias do profeta para frente. Por isso que as profecias de Daniel começam com Babilônia. Por que as profecias de Daniel não começam com o Egito? Não começam com o Egito. Por que as profecias de Daniel não começam com a Síria? Impérios mundiais? Por que começa com Babilônia? Porque Daniel viveu em Babilônia e quem dominava o mundo nos dias de Daniel era a Babilônia. Então começa com Babilônia. O capítulo 2 começa com Babilônia, capítulo 7 de Daniel começa com Babilônia. Quando chega no capítulo 8 de Daniel, já não começa mais com Babilônia, começa com a Medopérsia. Por quê? Porque no capítulo 8, quem reinava era a Medopérsia. Já começou com a Medopérsia. O capítulo 11 começa com a Medopérsia. Por quê? Babilônia já tinha caído. Então, é dos dias do poder reinante para frente. E João, discípulo, o profeta na ilha de Patmos, viveu em que tempo? Nos tempos do Império Romano. Então, todas as profecias do Apocalipse só podem ser entendidas a partir de Roma para frente. Não precisamos buscar o Egito, a Assíria e Babilônia e a Medopérsia e a Grécia para entender as profecias do Apocalipse. Porque é de Roma para frente. Este é um princípio de interpretação profética que tem que ser respeitado. Queridos, Apocalipse 17
Esta visão foi dada para desvendar um mistério que envolve o maior poder religioso do mundo dos últimos dias. E é um poder religioso tão grande, tão carismático, e tão aclamado, e tão celebrado, que a Bíblia chama de mistério. Mistério, porque as pessoas acham que não dá para ser verdade o que a profecia está dizendo que é verdade. É difícil acreditar que seja verdade. É difícil acreditar que toda esta aparência de santidade seja de verdade aquilo que a Bíblia diz: mãe das prostituições e abominações da terra. Uau! Será? É duro de engolir? É duro de aceitar? Mas é isso que a Bíblia está dizendo. Por isso diz mistério. Mistério. Há um poder sobrenatural por baixo e por detrás do papado, que o faz poderoso no mundo e faz com que todos os reis da terra se dobrem diante dele. Mas como pode ter um poder tão grande? É um poder sobrenatural, sim. Um poder sobrenatural, não de Deus, mas do dragão. Do dragão. Por isso diz aqui, é um mistério. Apocalipse capítulo 17, irmãos, versos 5 a 6. Abra a sua Bíblia. Capítulo 17, versos 5 a 6. E na sua testa estava escrito o nome: mistério. O que está escrito na testa da mulher? Mistério. A grande Babilônia, a mãe das prostituições, das abominações da terra. E vi que esta mulher estava embriagada com o sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a, estão vendo que João sempre usa verbo no passado e no presente, mas está falando de um poder que ainda nem existia nos seus dias. Vendo-a, maravilhei-me com grande admiração, porque era muito poder. Quem são os santos e as testemunhas cujo sangue embriagou a mulher? O sangue dos mártires. São mais de 50 milhões de mártires mortos pelas inquisições romana, Inquisição espanhola, Inquisição valdense, Inquisição huguenote, Inquisição albigense. Todas as inquisições mataram mais de 50 milhões de mártires. Que testemunhas e que santos são estes? Em Apocalipse 14, verso 12, diz: aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Estes que guardam os mandamentos de Deus foram feitos mártires do passado. Os que guardam os mandamentos de Deus hoje também serão feitos, muitos deles, mártires no tempo do fim. Alguns mártires ainda vão dar a vida por amor a Jesus. O número dos mártires ainda não se completou, conforme diz em Apocalipse capítulo 6. A mulher na profecia é interpretada pela própria Bíblia como sendo igreja. Está tudo ok com isso? Mulher é igreja. Mulher pura e fiel, igreja de Deus. Mulher prostituta, meretriz, igreja falsa, igreja apostatada, que se afastou dos caminhos de Deus. É assim que a Bíblia ensina. Então, queridos, se o capítulo inteiro, 17 do Apocalipse, está falando de uma mulher assentada numa besta, inteirinho ele está falando de uma igreja. Não está falando do Egito, meu irmão. Não está falando da Síria, nem da Babilônia, está falando de uma mulher, de uma igreja. A mulher prostituta de Apocalipse 17 é uma igreja que se afastou dos mandamentos de Deus e criou os seus próprios mandamentos. Enquanto Deus, através dos seus mandamentos, manda guardar o sábado, esta mulher manda guardar o domingo. Capítulo 17, verso 1, irmãos. Olhem aí. Diz que esta mulher prostituta está sentada sobre muitas águas. E no próprio capítulo 17, verso 15, diz que estas muitas águas devem ser entendidas como muitos povos, multidões, nações e línguas. Então é uma igreja mundial. Não é uma igreja local, que só existe num país e no outro não.
mas é a mais mundial e poderosa igreja do mundo. É o maior poder religioso do mundo. Por isso é um mistério, porque o capítulo 17, verso 2, diz que quem se prostituiu com este maior poder religioso do mundo, quem se prostituiu com eles? Capítulo 17, verso 2, com a qual se prostituíram os reis da terra. Queridos, na morte de João Paulo II, centenas de países mandaram seus representantes para prestar suas homenagens a João Paulo II no seu funeral. Cada vez que um papa é eleito, dezenas e dezenas de presidentes e reis marcam um appointment, uma entrevista com o Vaticano para buscar a bênção papal. Aqui diz que este poder religioso que se assenta sobre muitas águas, poder mundial, ele se relaciona com os reis da terra. Está claro isso, irmãos? É um poder religioso quase que irresistível. Quase que irresistível. Um pastor adventista, vou dar o nome, pastor Moisés Nigre, estava visitando a Basílica de São Pedro, e o Papa estava presente ali, e quando o Papa veio no meio da multidão, caminhando, o pastor Moisés Nigre estava sentado assim, estava com a sua esposa, e queridos, o Papa veio caminhando e parou bem na frente dele, olhou para a esposa dele, e estendeu a mão para ser beijada. O pastor Nigre disse que a esposa dele sentiu uma força assim como que empurrando-a para que beijasse a mão. Mas ela se recompôs. E o Papa percebeu que alguma coisa estava se passando, que a pessoa, ele retirou a mão, acenou com a mão e continuou. É uma força quase irresistível. É uma força quase irresistível. É um poder sobrenatural que faz com que todos se ajoelhem. Vamos deixar, irmãos, que a própria Bíblia nos diga quem é esta besta que carrega a mulher prostituta e dá poder sobrenatural a ela. Quem é esta besta que carrega a prostituta? Abra sua Bíblia em Apocalipse 12, verso 3. Apocalipse 12, verso 3. Vamos ler ali. E viu-se outro sinal no céu. E eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Quem é este dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres? Capítulo 12, verso 9 explica quem é. Capítulo 12, verso 9. E foi precipitado o grande dragão, antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Então, esta besta vermelha com 7 cabeças e 10 chifres é Satanás. E é ela que carrega a prostituta. Pastor, é isso mesmo que a Bíblia está dizendo? Não tem outra alternativa? A Bíblia está dizendo que a besta com 7 cabeças e 10 chifres é o dragão, é Satanás. Capítulo 12, verso 3. Capítulo 17 diz que esta besta vermelha, com 7 cabeças e 10 chifres, é que está carregando a prostituta. Nós vamos fugir para onde, irmãos? Vamos discordar disso como? É uma parceria entre Satanás e o papado. É uma parceria, uma dobradinha para dominar o mundo entre Satanás e o Vaticano. Deus o Pai se fez visível e se revelou na terra através de Cristo. O rosto de Deus na terra era o rosto de Cristo. Mas o Deus Pai é invisível. Mas o rosto do Pai era Jesus. Por isso Jesus disse, quem vê a mim, vê o Pai. Satanás é um poder invisível na terra. O rosto dele é o anticristo papal. Quando você olha para o papado, independente de quem seja ele, mas é o papado, você veja ali Satanás.
é o rosto visível de Satanás. É o poder que está por debaixo e é o poder que está por detrás. É o poder que deu o trono e é o poder que carrega. O anjo diz para João que esta parceria entre Satanás e o papado é um mistério que as pessoas normalmente não entendem. E o anjo me disse, capítulo 17, voltando agora para o capítulo 17, verso 7, irmãos. Capítulo 17, verso 7. E o anjo me disse, por que te admiras, João? Porque João estava assim, de boca aberta. Por que te admiras? Eu te direi o mistério. Agora vai começar a interpretação da visão. Quem interpreta a visão é o anjo. Quem deu a visão foi o anjo. Eu não posso interpretar a visão. É o anjo que deu a visão e é o anjo que disse para João, agora eu vou te desvendar o quê? O mistério. Mas, queridos, o anjo desvendou o mistério para os nossos dias. Porque o próprio João não entendeu, como Daniel também não entendeu, as profecias de Daniel relacionadas ao fim do tempo. Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a traz. 2 poderes. Só podemos entender o capítulo 17 se tivermos em mente que são 2 poderes, que são 2 bestas. Como 2 bestas, pai? É só uma. A prostituta é uma besta, porque a prostituta aparece no capítulo 13, verso 1, como sendo a besta que subiu do mar. No capítulo 13, verso 1 do Apocalipse, é uma besta que subiu do mar, que tem também 7 cabeças e 10 chifres. Uau! A besta que subiu do mar também tem 7 cabeças e 10 chifres. Assim como o dragão do capítulo 12, verso 3, também tem 7 cabeças e 10 chifres. Não é assim que se diz, tal pai, tal filho, tal mãe, tal filha, tal dragão, tal é o papado. As similaridades são incríveis, na cor, no número das cabeças, no número dos chifres. Então, queridos, essa prostituta que está sendo carregada pela besta, que tem 7 cabeças e 10 chifres, está carregando uma prostituta que no capítulo 13, verso 1, é chamada de besta que subiu do mar, que é o papado. Então, lembre-se, quando estiverem estudando o capítulo 17, que são 2 bestas, uma carregando e outra sendo carregada. E a que está carregando tem 7 cabeças e 10 chifres, e a que está sendo carregada também tem 7 cabeças e 10 chifres. E no decorrer do capítulo todo, está falando de uma e de outra, alternadamente vai falando de uma e de outra. Primeiro fala da besta que está carregando, e depois fala da besta que está sendo carregada. Alternadamente, o capítulo vai assim até o final dele. Sempre 2 bestas, sempre 2 poderes. Por isso está dizendo, vou te mostrar o mistério da mulher, capítulo 17, verso 7. Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a traz. Por quê? Porque a mulher também é uma besta, que também tem 7 cabeças e 10 chifres. Então, na realidade, são 14 cabeças. Como 14 cabeças? É óbvio. A besta que subiu do mar tem 7 cabeças, e a besta que carrega, que é Satanás, também tem 7 cabeças. Ao todo são 14 cabeças. Agora, irmãos, a partir do verso 8, o negócio complica mais. Eu demorei 20 anos para entender o verso 8. 20 anos para entender o verso 8. E pedindo a Deus que me ajudasse a entender. Então, se você não entender hoje, não fique desanimado. Continue estudando e orando, que o Espírito Santo quer nos ajudar a entender este mistério. A partir do verso 8, o anjo começa a explicar o mistério. Lembre-se, são 2 poderes. Um visível e outro invisível. É uma parceria entre a besta do abismo
Agora, pastor, o senhor já falou do abismo. Quem é essa besta do abismo? A besta do abismo é o dragão. Mas por que a Bíblia chama de besta do abismo? Porque quando ele foi lançado do céu, ele foi lançado no abismo. E durante os 1000 anos de Apocalipse 20, ele vai ser lançado de novo no abismo. E no final dos 1000 anos, ele vai subir do abismo. Por isso é chamado anjo do abismo, besta do abismo. São 3 bestas. Em todo o Apocalipse, são 3 bestas. A besta que subiu, a besta do abismo, que é Satanás, a besta que subiu do mar, que é o papado, e a besta que subiu da terra, que é os Estados Unidos da América do Norte. Só que aqui no capítulo 17, nós estamos estudando sobre a parceria de 2 bestas. O dragão, que é a besta do abismo, e o papado, que é a besta que subiu do mar. A parceria entre esses 2 poderes. Vamos então, queridos. Capítulo 13 e capítulo 17 precisam ser estudados juntos, porque a prostituta do capítulo 17 é a besta que subiu do mar do capítulo 13. Por isso precisam ser entendidos juntos. Vamos agora ler o verso 8. Devagar, vamos ler o verso 8. Capítulo 17, verso 8. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. Pastor, já deu um nó na minha cabeça. Então vamos ler de novo. A besta, aqui está falando de 2 bestas. Sempre começa falando da besta que está carregando, para depois falar da besta que está sendo carregada. Então, queridos, a besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo. Quando é que essa besta vai subir do abismo? No final dos 1000 anos. E irá à perdição, porque será queimado. Qual é o período em que Satanás foi e qual é o período que deixou de ser? Foi e não é. Lembra-se quando Adão e Eva pecaram, eles passaram o cetro do governo do planeta Terra para as mãos de quem? De Satanás. E Satanás se tornou representante oficial. O representante oficial da terra era Satanás, desde que Adão pecou, até a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando você lê o livro de Jó, você descobre no capítulo 1, capítulo 2 de Jó, que quando Deus fazia os concílios no céu, os representantes de todos os mundos vinham, e ia também o representante do planeta Terra, que era Satanás. Então aqui está falando de uma besta que foi o representante oficial da família humana, mas graças a Deus deixou de ser, aleluia, irmãos. Na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, quando Jesus morreu, romperam-se os laços de simpatia que ainda existiam entre os anjos do céu e o próprio Satanás. Caiu a máscara de Satanás e viram-no como assassino. E Jesus Cristo, ao ressuscitar, subiu ao céu como representante da família humana. E Satanás nunca mais voltou ao céu desde a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso Apocalipse 12, verso 10 diz: ai dos que habitam sobre a terra, porque o diabo desceu até vós com muita ira, porque foi derribado aquele que era o acusador dos irmãos de Cristo. Apocalipse 12, verso 10. Até a cruz, ele era simplesmente um acusador dos irmãos de Cristo nos concílios do céu. Mas agora você tem um verdadeiro e confiável representante que é Jesus. Nesse você pode confiar. Houve um tempo em que Satanás foi e depois deixou de ser da cruz de Jesus para frente. Mas vai subir do abismo no final dos 1000 anos e irá à perdição, porque será queimado. Está claro isso, irmãos? Todos entenderam? Digam amém. Agora vamos ler a segunda parte do verso 8. A segunda parte do verso 8 fala da outra besta. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão inscritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Essa é a outra besta. Não está falando do abismo, não está dizendo irá à perdição, está dizendo, vamos ler de novo essa parte final do verso 8. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá.
Queridos, o anjo, quando explicou isto aqui para João, ele fez um copy-paste. Sabe o que é copy-paste, né? Quando você copia e cola. Essa parte final do verso 8 é um copy-paste de Apocalipse 13, verso 8. É uma repetição de Apocalipse 13, verso 8. Abra sua Bíblia. Em Apocalipse 13, verso 8. Por que o anjo fez esse copy-paste? Para identificar de que besta ele está falando. Para a gente saber de quem é. Vejam aí o verso 8, capítulo 13, verso 8. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Foi morto desde a fundação do mundo. Não é um copy-paste? Mas aqui no capítulo 13, verso 8, está falando de que besta? A besta que subiu do mar, o papado. Ah, queridos, por isso aqui no capítulo 17, está provado que está falando de dois poderes, de duas bestas. Capítulo 17, volte agora para o capítulo 17, verso 8. Inicialmente, as primeiras duas linhas do verso 8 falam da besta, que é o dragão, a besta do abismo. Mas as próximas linhas do verso 8 está falando da besta que subiu do mar. E a besta que subiu do mar diz aqui, veja a última linha do verso 8. Leia comigo. Vendo a besta que era, e já não é, mas que virá. Qual foi o período em que o papado existiu como reino, poder político e civil na terra? 538 a 1798. A besta que era, que ela existiu, que os reis recebiam as coroas da mão do Papa. Era rei aquele que o Papa coroava. Tinha poder durante a Idade Média. Mas veio ferida mortal, 1798. Então deixou de ser. Estão vendo aí? A besta que era. Qual é a data que você coloca aqui? 538 a 1798. E já não é. Qual é a data que você coloca aqui? 1798 a 1929. Quando o papado deixou de existir como reino, como poder civil na terra. Agora, mas que virá. Quando é que o papado voltou a ser um reino na terra? Um poder civil e político? De 1929 para frente. Estão vendo, irmãos? Está falando da besta que subiu do mar. O poder papal, que era 538 a 1798. Já não é 1798 a 1929. Mas que virá 1929 para frente, até o fim. E veio com força. E veio com muita força. Por isso que o anjo vai explicar agora no verso 9, está dizendo do papado no tempo do fim, quando veio com muita força. Tendo esse contexto na nossa mente, irmãos, vai ser fácil entender o verso 9. Porque o verso 9 não está falando do Egito, da Síria, da Babilônia, da Grécia, da Medopérsia. O verso 9 está falando de Roma. O contexto inteiro do capítulo 17 é Roma. E o poder religioso que tem sua sede ali. Simples. Simples. Não tire o texto fora do contexto para criar um pretexto. Respeite o contexto do capítulo 17, que é Roma como cidade e Roma como poder religioso. Esse é o contexto. Verso 9, então, irmãos. Leiam comigo. Aqui há sentido. Aqui há sentido. Aqui é mais um copy-paste. Por que é um copy-paste? Porque eu já li essa frase no Apocalipse. Aqui há sentido. Quem tem sabedoria? O anjo faz esse copy-paste para você saber do que ele está falando. Volta para o capítulo 13. Capítulo 13, verso 18. Capítulo 13, verso 18. Veja aí de onde ele copiou. Os dois capítulos precisam ser estudados juntos. Capítulo 13, verso 18. Leiam comigo. Aqui há sabedoria, e aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de um homem, o seu número é 666.
sabem que aqui está falando do anticristo papal, da besta que subiu do mar. Então, voltando agora para o capítulo 17, irmãos, o contexto é o mesmo. Capítulo 17, verso 9. Aqui há sentido. Quem tem sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes. Qual é a cidade mundialmente, historicamente, reconhecida por historiadores antigos e modernos como a cidade dos 7 montes? Roma. Roma. Não podemos fugir do contexto. Está localizando geograficamente a sede do poder religioso. As 7 cabeças da besta que está carregando a prostituta representam os 7 montes de Roma. Localiza geograficamente a sede do poder religioso. E as 7 cabeças da mulher que está sendo carregada, que é a besta que subiu do mar, não é? Representa os reis papais que governam em Roma. Estão percebendo? As 7 cabeças da besta que carrega representam os 7 montes de Roma. E as 7 cabeças da besta que está sendo carregada representam 7 reis nos últimos dias. A Bíblia diz que são 7 montes e são 7 reis. Como é que é? Ou é monte ou é rei? Não, é porque são 7 e 7. 7 cabeças de uma besta, 7 cabeças da outra. Entendeu? Não são as mesmas cabeças. Não é uma só besta, são 2. Por isso diz o verso 9, aqui há sentido. Quem tem sabedoria, se você fala, está complicado, lembre-se que o anjo está explicando um mistério. E ele localiza geograficamente onde está a sede do poder religioso, na cidade dos 7 montes. Agora vai falar quem reina na cidade dos 7 montes. Verso 10. Quem reina na cidade dos 7 montes? E são também 7 reis. Só tem um rei em Roma, que é o Papa. Não tem outros reis em Roma. Aqui está falando de reis de Roma. Não estamos falando de reis do Brasil, reis de Portugal, reis do Egito. Não, irmãos. Está falando o contexto, o foco do capítulo inteiro é Roma e o poder religioso que tem a sua sede ali. Queridos, agora vamos ler o verso 10. São 7 reis, 5 já caíram. Um existe, outro ainda não é vindo, e quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Quando é que essa profecia começou a ser entendida? Nos dias do 6º de João Paulo II, que reinou por 27 anos. Nos dias de João Paulo II, esta profecia começou a ser entendida. E começamos a entender, não somente eu, mas vários estudiosos da profecia começaram a entender que o Vaticano voltou a existir como nação, como Estado, em 1929, quando o Tratado de Latrão foi assinado por Benito Mussolini e o cardeal Gaspari. O cardeal Gaspari e Benito Mussolini assinaram o Tratado de Latrão, restaurando o Estado do Vaticano como um país. É o menor país do mundo, são 44 hectares. Portanto, queridos, de 1929 para cá, voltou a existir. E aqui está falando dos reis papais no tempo do fim, na última fase do Vaticano, existiriam 7 papas. E agora, pastor? Quem é esse Bento XVI que renunciou? É o 7º. São 7 cabeças, não são 8 cabeças, são 7 cabeças. O 8º poder não é cabeça. Como é que é? O 8º poder não é cabeça. São só 7 cabeças, não são 8, não são 9. Por isso a Bíblia chama de mistério. Agora vejam, queridos, de 1929 para cá, quantos papas existiram? Vamos começar. 1929, quem era papa? Papa Pio XI. Papa Pio XI foi papa de 1922 até 1939. 1922 até 1939 foi o Papa Pio XI. Aí veio o segundo. O segundo foi Papa Pio XII. Papa Pio XII foi papa de 1939 até 1958. Este é o segundo. Aí veio o Papa João XXIII.
que foi Papa de 1958 a 1963. Aí veio, esse foi o terceiro. Aí veio o quarto, Papa Paulo VI. Paulo VI foi Papa de 1963 até 1978. Aí veio o quinto, João Paulo I, que foi Papa por 33 dias. E foi morto. Morreu. Morte confusa, polêmica, mas foram 33 dias só. Ele foi o quinto. Aí veio o sexto, João Paulo II, que foi Papa desde o ano 1978 até 2005. 27 anos de papado. Este foi o sexto. E aqui diz o sétimo, quando vier, outro ainda não é vindo, que é o sétimo, e quando ele vier, o sétimo, convém que dure pouco tempo. Então, pastor, e agora? Que se Bento XVI era o sétimo e ele renunciou, a profecia caiu? Não, a profecia se cumpriu. Durou pouco tempo. Durou somente 8 anos. Enquanto que o anterior durou 27 e ele durou 8. Queridos, nós estamos assistindo o cumprimento da profecia. Nossa geração é uma geração privilegiada que está vendo coisas que nunca, jamais alguém viu. Como uma profecia se cumpre diante dos nossos olhos. E as pessoas estão iradas e enraivecidas porque são contra esta interpretação. Muitos teólogos dizem que você pode aceitar qualquer uma das outras interpretações, mas menos esta. Por que menos esta? Se esta é a única bíblica, onde monte é monte e onde rei é rei. E onde Roma é Roma. Não temos que fugir disso. Por que esta é a única que não deveria ser aceita? Se é a única que é sustentada pela palavra de Deus, pelo estudo bíblico do capítulo 17. Porque isso aqui que estamos fazendo é um estudo bíblico, verso por verso. Esta profecia está em processo de cumprimento diante dos nossos olhos. Agora, pasmem, queridos irmãos. Tudo que tem a ver com o papado tem a ver com 11 de fevereiro. Por quê? Não sei, irmãos. Mas o Papa foi preso, o Papa Pio VI foi preso e destronado no dia 11 de fevereiro de 1798. Ferida mortal no papado. Quando? 11 de fevereiro de 1798. A cura da ferida mortal começou no dia 11 de fevereiro de 1929, quando o Tratado de Latrão foi assinado num dia chuvoso, lá no Palácio de Latrão, entre Benito Mussolini e Cardeal Gasparri. No dia 11 de fevereiro de 1929, foi assinado o Tratado de Latrão, restaurando o poder do Vaticano. Agora, por que Bento XVI escolheu 11 de fevereiro de 2013 para anunciar a sua renúncia? 11 de fevereiro, 11 de fevereiro, 11 de fevereiro. Não sei, irmãos, mas alguma coisa existe. As pessoas dizem, isso é coincidência. É coincidência demais. Demais da conta para ser coincidência. 11 de fevereiro de 1798, ferida mortal. 11 de fevereiro de 1929, iniciou a cura da ferida mortal com o Tratado de Latrão. 11 de fevereiro de 2013, o sétimo Papa, a sétima cabeça, anuncia a sua renúncia. Renunciou, mas não deixou de ser Papa. Uau! Isso nunca aconteceu em 600 anos? Em 600 anos, nunca o Vaticano teve 2 papas vivendo ali dentro? O Papa renuncia, mas continua sendo chamado de Papa? Mas é Papa emérito. Das Américas, mas é Papa. E é a sétima cabeça? Então a sétima cabeça está viva? E o oitavo? É um mistério. Por isso precisamos ler com oração e humildade para entender. Porque o oitavo, diz aqui, pertence aos 7. Se Bento XVI tivesse morrido, o oitavo ia poder pertencer aos 7? Só se alguém ressuscitasse dos 7.
Mas a Bíblia está dizendo que não é assim. Mas a sétima cabeça não morreu, só renunciou e continua sendo Papa. E vai morar dentro do Vaticano. Por isso diz que o sucessor de Bento XVI pertence aos 7, porque ele pertence à 7ª cabeça. Uau, irmãos! O sucessor do Bento XVI não é a 8ª cabeça, porque não existe isso de 8ª cabeça. Não existe 8ª cabeça. O sucessor do Bento XVI, que é o 8º poder, não confunda o 8º poder com a 8ª cabeça, o sucessor do Bento XVI é o 8º poder que pertence à 7ª cabeça. Mesmo que Bento XVI morra daqui a alguns anos, o sucessor dele continua sendo 7ª cabeça, porque começou partilhando o reinado da 7ª e vai continuar sendo uma extensão da 7ª. Porque não existe 8ª cabeça. De onde o senhor tirou isso, pastor? Da Bíblia? A Bíblia não diz que o 8º pertence aos 7? Quem é a 7ª cabeça? Bento XVI. Com quem ele vai partilhar o trono agora? Com seu sucessor. Mas ele morreu? Não. Isso existia no Império Romano, irmãos. Corregente. Corregente. Tibério César era corregente. Belsazar, de Babilônia, era corregente. Lembram quando Belsazar falou para Daniel? Se você ler as palavras que estão escritas aí na parede. Mene, mene, tekel, farzim. Se você ler e me der a interpretação, você será o quê? O terceiro no meu reino. Por que Daniel seria o terceiro no reino? Porque ele, Belsazar, era o segundo. Ele era o rei de Babilônia, como é que ele era o segundo? Porque tinha um rei que era o primeiro que renunciou. Nabonidos, amante das artes, renunciou. E então Belsazar estava reinando, mas era o segundo. Papa Bento XVI renunciou, mas ele é o primeiro. O outro é continuidade e extensão da 7ª cabeça. Agora, o 8º poder, irmãos, abra a Bíblia agora e veja aí o verso 11. Verso 11. O verso 11. E a besta que era, e já não é. Está falando de uma cabeça papal aqui? Não. A besta que era e já não é. É ela também o 8º. Se fala também o 8º é porque tem 2 no 8º. No 8º poder, o 8º poder é duplo. A besta também é o 8º. Por que também o 8º? Porque o sucessor de Bento XVI também é o 8º. Existe um sucessor do Bento XVI, que é o 8º poder, mas que pertence aos 7. Existe um poder chamado 8º poder, que é a besta que irá à perdição. Quem é a besta que irá à perdição? Satanás. Por isso diz o finalzinho do verso 11. A besta que era e já não é, ela também o 8º. E é dos 7 e vai à perdição. Esta frase, vai à perdição, liga esta besta à besta do verso 8. O comecinho do verso 8 diz quem é a besta que irá à perdição. A primeira e segunda linha do verso 8, leia lá. A besta que viste foi, já não é, e há de subir do abismo e irá à perdição. Está falando de Satanás. Mas Satanás vai se manifestar? Sim, irmãos, Jesus não falou que Satanás vai andar na terra dizendo eu sou o Cristo? Ellen White não fala no livro Grande Conflito que Satanás vai andar na terra dizendo eu sou o Cristo e será adorado por todos, e ele vai dizer que mudou realmente a santidade do sábado para o domingo e o mundo todo o adorará? Ele vai personificar Jesus na terra? Vai. Quando? Depois do sucessor de Bento XVI. Depois desta 7ª cabeça, vem um 8º poder que é duplo, porque é um papa e, na sequência, o próprio Satanás, personificando Jesus. Pastor, mas deste jeito nós estamos no fim mesmo? Estamos no fim, irmãos. Não estamos marcando o dia e a hora da volta de Jesus, porque não sabemos. Mas estamos dizendo que estamos vivendo no tempo do fim. Se prepare. Por isso é um mistério. Quem lê, entenda. Existem 2 tipos de servos.
Um que diz: tarde virá meu Senhor. Maldito este servo. Mas existe um outro servo que diz: cedo virá o meu Senhor. Eu não sei o dia e a hora, mas cedo virá o meu Senhor. Bendito seja este servo. Ele é chamado de alarmista. Ele é criticado por alarmismo. Mas não é alarmismo, irmãos. Nós temos que estar vivendo com olhos no céu. Só o pé na terra. A cabeça tem que estar no céu. É de lá que vem o nosso socorro bem presente. É no tempo desse oitavo poder, que começa com um Papa sucessor de Bento XVI. É no tempo dele que a nova ordem mundial será implantada, irmãos. Que os 10 blocos, os 10 reinos serão formados. E a Bíblia diz que quando Jesus voltar, a terra estará dividida em 10 reinos. Como, pastor? Daniel capítulo 2, verso 44, diz que quando a pedra desceu do céu, atingiu os 10 dedos da estátua. Então, quando a pedra descer do céu, a volta de Jesus vai destruir os reinos da terra, representados pelos 10 dedos. Então, a terra estará dividida em 10 reinos. Na volta de Jesus. Esses 10 reinos estão em formação. Reino número 1, Estados Unidos, América do Norte, México e Canadá. Reino número 2, a União Norte-Europeia. Número 3, Japão. Número 4, África do Sul e Austrália. Número 5, o Bloco Soviético. Número 6, Bloco Latino. Número 7, Bloco Islâmico, Norte da África, Oriente Médio. Bloco Islâmico. Número 8, Centro da África. Número 9, Ásia e Sudeste da Ásia. E número 10, China. Esses são os 10 blocos que estão se formando. Escrevam isto e acompanhem as notícias. E vejam se não vai acontecer isso tudo. Está acontecendo diante dos nossos olhos. A nova ordem mundial é um mundo dividido em 10 reinos, liderados pelo Papa. Por isso, queridos irmãos, isso vai acontecer no oitavo poder. Porque não existe nono. Não existe nono. O oitavo é a soma dos 7. É o último, é o clímax. É o fim. Veja agora o verso 10, verso 12, irmãos. Capítulo 17, verso 12. Terminando, irmãos. Capítulo 17, verso 12. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam reino, mas receberão poder como reis. Agora são reinos. Agora sim a profecia está dizendo que existem 10 reinos no tempo do fim, representados pelos 10 chifres. Esses 10 reinos serão liderados por 10 reis, e eles vão colocar o mundo todo aos pés de quem? Do poder papal. Veja o verso 13. Verso 13, irmãos. Estes, os 10 reis, têm o mesmo intento e entregarão seu poder e autoridade a quem? À besta. Qual é a besta que vai dominar sobre a terra durante agora o tempo final? O poder papal. E depois que cair o poder papal, virá então a besta do abismo, Satanás personificando Cristo e sendo adorado pelo mundo todo. Nós estamos vivendo um momento da transição, irmãos. Da 7ª cabeça sendo substituída pelo 8º poder. Quanto tempo vai durar esse 8º poder? Não sabemos quanto tempo vai durar. Mas é um poder duplo. De que lado você está? Vejam agora o verso 14. Verso 14. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá. Aleluia! Porque é o Senhor dos senhores, e é o Rei dos reis. E o que mais? Vencerão os que estão com ele, com o Cordeiro, chamados e eleitos e fiéis. Você é chamado por Deus, você é eleito, você é fiel, e você vencerá com o Cordeiro, porque ele é o vitorioso de todas as batalhas. O nome de Jesus, no grego, é Jesus. E somando o nome de Jesus em grego, Jesus, dá 888. Para os judeus, número 6 era o número do homem, número da intranquilidade. Número 7 era o número da perfeição. Número 8 era o número da vitória. Por isso o nome de Jesus quer dizer 888, eterna vitória. Quando vai ocorrer a eterna vitória de Jesus? No 8º milênio. Quando acabar o 7º milênio, a cidade santa desce do céu, e Satanás será queimado, e Deus cria um novo céu e uma nova terra.
este começo de novo céu e nova terra é chamado de 8º milênio. É a nova ordem mundial de Deus, o novo céu e a nova terra. Quando é que vai acontecer a nova ordem mundial de Satanás? No 8º poder. Uau! Quando vai acontecer a nova ordem mundial de Satanás? No 8º poder. Quando vai acontecer a nova ordem mundial de Deus, novo céu e nova terra? No 8º milênio. Porque o número 8 representa a vitória. A vitória de Satanás agora no 8º poder, ela é efêmera. Ela é transitória. A nova ordem mundial parece que vai durar muito, mas vai durar muito pouco. 42 meses é o tempo que vai durar a nova ordem mundial. E vai acabar. E Satanás vai aparecer personificando Jesus. Primeiro vem um decreto dominical. Primeiro vem um decreto dominical. No tempo desse 8º poder. Depois vem um decreto de morte. Mas os filhos de Deus não morrerão. O Cordeiro vencerá. E vencerão aqueles que estão com o Cordeiro. Os chamados, os eleitos e os fiéis. Ora vem, Senhor Jesus. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome de Deus. Aleluia, irmãos.